36ª ATPC de Arte, Resolução SEDUC, de 5/11 de novembro de 2021. Diretoria de Ensino de Mauá, Núcleo Pedagógico, que abrange as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Vamos falar um pouco sobre essa resolução para todos os professores de arte e de educação física. O que seria a CDA? Atividades curriculares desportivas e artísticas. Os professores de educação física já estão acostumados a trabalhar com essas turmas no seu contraturno há algum tempo. Para os professores de arte, é uma grande novidade para 2022. Educação física e arte no contraturno para as turmas de ACDA. O que é proposto? Qual é o objetivo? O que se espera alcançar com essas turmas? Práticas artísticas, corporais e culturais. Espaço de vivência e relações interpessoais. Exercício da cidadania, integração e socialização dos estudantes, com vistas à futura participação das escolas em mostras, festivais, campeonatos e competições de esfera estadual, nacional e internacional. Então, o objetivo ele é bastante grande. E as nossas escolas estariam interessadas em fazer turmas de atividades curriculares, desportivas e artísticas no contraturno? Como que estas turmas seriam formadas? Com no mínimo 10 alunos organizados por linguagem artística ou modalidade artística. E quais seriam? Dança, música, teatro e artes visuais. Linguagens artísticas bastante conhecidas de nós, professores de arte. Com 2 ou 3 aulas por modalidade ou linguagem, sugerimos encontrar na escola o local apropriado para estas aulas de arte no contraturno. Sugerimos também que a opção por 2 aulas no contraturno seja feita no mesmo dia, para facilitar a presença dos alunos e a organização da turma. Isso são sugestões, mas alguma coisa não podemos abrir mão. É preciso pertinência e coesão com o currículo de arte e com a proposta pedagógica do Estado de São Paulo e da escola. Na modalidade dança, o professor de arte poderá propor aos seus alunos, à direção, ao conselho de escola e à diretoria de ensino, trabalhar com dança contemporânea, brasileira, estrangeira, clássica, tradicional, urbana e dança de salão. Vocês acreditam que os alunos das escolas onde vocês trabalham se interessariam por vir num outro horário, no contraturno, trabalhar com dança? Vejamos que nada é obrigado. A escola não será obrigada a fazer turmas de ACDA. Mas vocês acreditam que seria interessante para os alunos, para o professor, para as escolas, formar
turmas com pelo menos 10 alunos que iriam trabalhar no contraturno, ampliando o seu currículo e a sua vivência? E os nossos alunos se interessariam pela modalidade música? O que o professor poderia trabalhar em música? Percussão corporal, canto, instrumentos, banda, fanfarra. Portanto, meus caros professores, o professor que se dispuser a trabalhar com turmas no contraturno, na linguagem musical, precisa conhecer música e ter alguma experiência com instrumentos musicais e ou canto. E teatro. O professor que se dispuser a trabalhar com a linguagem teatro, poderá trabalhar teatro na acepção da palavra. Leitura dramática, montagem de peças, participação em festivais. Não é interessante? Muitos alunos se interessariam por estar no contraturno fazendo teatro. Vocês conhecem muito bem a comunidade de vocês. Provavelmente, vocês iriam encontrar muitos alunos que se interessariam por vir em horário diverso se aperfeiçoar na linguagem teatro. Em artes visuais, o professor poderá trabalhar com as suas turmas desenho, pintura, fotografia, escultura e cinema. Muito bem, caros professores. Mas como essas aulas seriam desenvolvidas? Estas atividades curriculares? Ao longo da semana, em horário diverso a das aulas regulares e sem comprometimento da dinâmica das atividades previstas pela proposta pedagógica para aquele horário de funcionamento da unidade escolar. Então, o professor pode propor, mas desde que não atrapalhe o funcionamento regular da escola. Para tanto, é possível, poderá ser usado o período noturno e também essas aulas poderão ser aos sábados, conforme for mais conveniente para a escola. A equipe gestora, subsidiada pelos docentes dos componentes curriculares, organizará diferentes turmas de ACDA, constituídas de diversos turnos e, quando possível, com diferentes níveis de ensino. Então, a ideia destas turmas no contraturno, em arte, é que ela seja bastante abrangente. E, se possível, a escola consiga montar turmas com as 4 linguagens: artes visuais, dança, teatro e música. Mas como será possível montar essas turmas? Existe alguma regra?
Sim, existe. Na escola, com até 6 classes, poderemos montar 2 turmas. De 7 a 12 classes, 4 turmas. De 13 até 20 salas, 6 turmas. E com mais de 20 classes, 8 turmas. Essas turmas, todas elas, deverão ter, no mínimo, 10 alunos. Mas a resolução 115 não fala no máximo de alunos. Artigo 6º. A direção da unidade deverá apresentar à diretoria de ensino plano de trabalho articulado ao currículo de arte e à proposta pedagógica. Este plano será elaborado pelo professor de arte e referendado pelo conselho de escola. Então, atenção, antes de apresentar o trabalho à diretoria de ensino, ele precisa passar pelo conselho de escola. Ele precisa ser referendado. O conselho de escola precisa concordar com estas aulas no contraturno. O plano deve conter a linguagem artística, a categoria da turma, anos iniciais, anos finais ou ensino médio. Se é uma turma feminina, masculina ou mista, muito usado para educação física, não sei se se aplica à arte, não é? Talvez não se aplicasse à arte, essa divisão. Mas o número de aulas semanais deverá ser de no mínimo 2 no contraturno e no máximo 3 para cada escola. A programação anual de trabalho teria que ter justificativa, objetivos, conteúdos, atividades a serem realizadas e uma avaliação final. Este plano se encontra escrito e detalhado. Os professores não terão dificuldades de fazer esse plano no final mesmo da resolução número 115. O plano deve conter ainda a lista de estudantes candidatos à turma, contendo o nome completo, número do RA do aluno, data de nascimento e o seu RG. O horário de desenvolvimento das aulas, desde que elas não coincidam com o turno e horário das aulas regulares dos estudantes envolvidos. Além do plano de trabalho, deverá ser apresentado para a diretoria de ensino, para o conselho de escola, a listagem dos alunos. Após serem analisadas e avaliadas pelo conselho de escola, encaminhar para a diretoria de ensino e para a ciência do professor coordenador do núcleo pedagógico, o PCNP de arte. Deverá ser encaminhado também ao supervisor de ensino da escola, para homologação do dirigente de ensino. A unidade escolar deverá manter no prontuário do estudante a declaração escrita e assinada pelos pais ou responsável dos candidatos à composição das turmas, autorizando a participar das ACDA, atividades curriculares, desportivas e artísticas, bem como eventuais competições e ou apresentações a serem realizadas em locais diversos. Então, o aluno poderá participar dessas aulas desde que os pais autorizem.
e assinem esta autorização. A unidade escolar deverá ainda manter junto ao prontuário do estudante autorização de direitos de uso de imagem, som e audiovisual, autorizando a divulgação dos trabalhos. Participação em eventos, competições e apresentações a serem realizadas em local diverso, em outro local que não a escola. Essas apresentações, essas atividades são exclusivamente para fins culturais, educacionais e não comerciais. Tudo assinado pelos pais de todos os alunos candidatos às aulas de ACDA. Chamamos de alunos candidatos porque eles passam a ser alunos efetivamente que irão trabalhar no contraturno com estas aulas de artes visuais, música, dança e teatro, desde que o plano seja aprovado. Aí a turma será efetivada. O supervisor e os PCNP de Educação Física e Arte irão realizar o acompanhamento da formação, frequência, desempenho e manutenção das turmas de ACDA. Veja bem, o acompanhamento da formação, a frequência, o desempenho e a manutenção das turmas será responsabilidade do supervisor da escola e dos PCNPs, professores coordenadores do Núcleo Pedagógico de Educação Física e de Arte. As turmas de ACDA deverão ser objeto de controle de frequência registrado no diário de classe eletrônico, acompanhamento das aprendizagens e registros no diário de classe eletrônico e acompanhamento pela equipe gestora. Ou seja, os alunos deverão ter presença. Essa presença será, sim, registrada a cada aula no contraturno. A unidade escolar realizará avaliações anuais elaboradas pelos professores da turma, encaminhados à equipe gestora e ao conselho de escola. O conselho de escola, por sua vez, analisando os indicadores descritos no relatório anual, deverá registrar em ata, antes do final do ano, seu parecer sobre a manutenção ou não da turma de ACDA, a mudança ou manutenção do número de aulas, tendo em vista a atribuição de aulas do ano letivo subsequente. Artigo número 9. Novas turmas de ACDA ou ACDA de alto rendimento esportivo para educação física poderão ser formadas e homologadas no decorrer do ano letivo, observada como limite a data correspondente ao último dia útil do mês de julho
do ano em curso. Então, vejam bem que essas aulas não precisam ser necessariamente atribuídas, realizadas a partir do início do ano letivo de 2022. Tem uma data limite, último dia útil do mês de julho do ano em curso. Artigo 10º. Quando a frequência bimestral de 30% dos estudantes de cada turma de ACDA e ou ACDA de alto rendimento esportivo for inferior a 75% do número de aulas dadas, a direção da unidade escolar deverá proceder à nova organização dos estudantes da referida turma. A mudança deverá ser comunicada à diretoria de ensino, informando a nova listagem de alunos e atualizando no sistema de cadastro dos estudantes. Então, a frequência dos alunos nas atividades curriculares do contraturno é muito importante. Quando a frequência bimestral de 30% dos estudantes de cada turma for inferior a 75%, é preciso sim fazer uma reavaliação e uma nova organização. E essa nova organização será comunicada à diretoria de ensino. Artigo 10º e continuando. Parágrafo 2º. No caso de interrupção de turmas de ACDA e ou ACDA de alto rendimento esportivo, durante o ano letivo deverão ser objeto de análise da diretoria de ensino, que irá analisar e emitir parecer conclusivo. Então, as turmas só poderão ser interrompidas durante o ano letivo, depois de uma análise da diretoria de ensino, que emitirá um parecer conclusivo. Artigo 11º. O estudante de ACDA e ou ACDA de alto rendimento esportivo não serão dispensados de frequentar as aulas regulares dos componentes de arte e ou educação física, e não será dispensado de nenhuma outra aula. As atividades curriculares, desportivas e artísticas no contraturno não poderão jamais atrapalhar o ensino regular. Atribuição das turmas de arte. Até 2 turmas para o docente com jornada inicial. Até 3 turmas para o docente com jornada básica. Até 4 turmas para o docente com jornada integral. Na atribuição, obedecer à classificação, na ordem. Titular, ocupante de função atividade, docente contratado para a composição de carga horária. O disposto não se aplica à jornada reduzida. Atenção a esse detalhe. Para atribuição de carga suplementar, no máximo, 4 turmas de ACDA. Esgotadas as possibilidades de atribuição de aulas regulares, a atribuição de turmas de ACDA poderá ser concluída em quantidade maior à proporcionalidade.
Mas atenção, meus caros professores, porque há outras regras para atribuição dessas aulas de ACDA para o ano de 2022. E as dúvidas sempre precisarão ser tiradas com a supervisão de ensino, com os professores supervisores responsáveis pelas atribuições do ano de 2022. Então, nesta parte, nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque a nossa atividade é uma atividade pedagógica. Esta foi uma brevíssima explicação da resolução número 115. Ou melhor, um resumo do que ela fala. Para que vocês, professores, tenham conhecimento e pensem um pouquinho. Será que na minha escola, será que na escola onde eu estarei trabalhando o ano que vem, seria interessante ter estas atividades curriculares desportivas e artísticas? Ela se aplica a alunos dos anos iniciais, finais e médio, para todos os alunos da escola. Vocês acreditam que haveria condições de, na escola de vocês manterem estas turmas no contraturno? Pode ser à noite, pode ser também no sábado, como nós vimos até agora? Fica uma pergunta e eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat. Vocês estiveram prestando atenção, ouvindo esse breve relato, esse breve resumo. O que vocês acham? Escrevam aí para nós termos uma ideia do que é possível trabalhar no próximo ano de 2022. A nossa obrigação como núcleo pedagógico é incentivar para que hajam muitas turmas de ACDA na diretoria de ensino. Não existe nada obrigatório. É o professor que se interessa, a escola que se interessa, o aluno que se interessa por essas aulas. Aí será possível montar turma, sim. Junto com esta resolução de número 115 no final, que foi publicada no Diário Oficial do dia 6 de novembro de 2021, Poder Executivo, seção 1, página 27, existe um plano de abertura de ACDA. Ele deverá ser realizado em papel timbrado da escola em todas as folhas. Modelo da lista de estudantes também se encontra nesse anexo 1, e modelo para autorização do uso de imagem, tudo para subsidiar o professor, e nós propomos para o ano que vem, os professores de arte que tenham alguma dúvida, possam sempre contatar os professores do núcleo pedagógico, especialmente os professores, coordenadores de educação física e arte, para que esses planos sejam bem realizados e bem montados. O professor terá dúvida? O núcleo pedagógico deverá solucionar, ajudar, compartilhar informações e ajudar a montar essas turmas. Escrevam aí no chat, por favor. Estas turmas se aplicam à escola onde vocês trabalham? Do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, haveria alunos interessados em participar das atividades curriculares, desportivas e artísticas? Caros professores da Diretoria de Ensino de Mauá, obrigado por sua atenção
esta breve gravação falando um pouquinho sobre a resolução SEDUC número 115, onde nós, professores de arte, temos que pensar, analisar, refletir sobre a possibilidade destas turmas em nossas escolas e fazer um trabalho pedagógico muito bonito, muito interessante, porque nós sabemos que existem professores capacitados e alunos interessados. Obrigado pela atenção de vocês. Peço que assinem a lista de presença se estiverem ouvindo esta mensagem no dia das nossas ATPCs, quartas-feiras, às 10 horas, ou mesmo se estiverem ouvindo esta mensagem, coloquem, façam comentários sobre a possibilidade de criação destas turmas na escola de vocês. E ao fazerem os comentários, por favor, coloquem o nome da escola, aonde vocês trabalham, se seria possível fazer essas turmas. Nós cremos que sim, é possível. Por quê? Há alunos interessados, há professores capacitados, há gestão e supervisores capacitados, interessados e que irão orientar neste processo, além dos professores coordenadores de Educação Física e Arte. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e obrigado por ter nos ouvido.